Olá a todos e todas, mais uma semana começando aqui com o nosso Direito das Famílias. Hoje a nossa aula a gente vai falar sobre filiação no modo geral, né? Vamos dar alguma pincelada, alguma retomada acerca de questões que nós já tratamos, por isso que a gente vai dar somente uma pincelada referente ali às disposições gerais do parentesco, e aí a gente vai caminhar para a nossa filiação propriamente dita, tá? Presunção relativa, presunção absoluta de paternidade, esse tipo de questão mais concreta, tá? Nosso primeiro ponto que a gente tem que tratar é que, apesar da nossa Constituição dar um comando legal de igualdade entre os filhos havidos fora e dentro do casamento, o nosso Código Civil ele ainda separa essa matéria através do capítulo intitulado da filiação, lá do nosso artigo 1596 até o nosso artigo 1606 do Código Civil, tá? É interessante então que a gente vai ter essa diferenciação dentro do nosso próprio Código Civil, tá? Só para destacar, nossa matéria engloba no atual Código Civil as nossas disposições gerais, que é do nosso artigo 1591 até o nosso artigo 1595, regras quanto à filiação que estão lá previstas no nosso artigo 1596 até o artigo 1606, e preceitos sobre o reconhecimento dos filhos, no 1607 até o 1617, normas referentes à adoção, 1618 a 1629, e comandos relacionados ali ao poder familiar, tá? Só para eu relembrar para vocês a questão do parentesco, tá? Parente vem do nosso latim parentises, né? A gente tem uma separação então do primeiro termo que é parens e um segundo termo que é o tis. Então o particípio passado do verbo pariu ere, significa parir, ou seja, dar à luz, gerar. Então, vai definir o nosso jurista Limoges de França, o Rubens Limoges de França, que o parentesco é o lhame que vincula as pessoas oriundas de uma ascendência comum, um parentesco consanguíneo, ou jungidas ali, quer pela transmissão do pátrio poder, que é o parentesco civil, quer pelos efeitos do matrimônio, que é o parentesco por afinidade, tá? Então, novamente, só para relembrar, a gente já tratou isso, mas a gente tem então o nosso parentesco consanguíneo ou natural, que decorre ali da função biológica, de forma direta e indireta, e o termo natural, obviamente, é criticado, porque alguns autores tratam que essa ideia de natural surgiria de uma modalidade em que esses outros parentescos, seja pela afinidade, seja pelo vínculo por afinidade, o parentesco afins, né, seriam não naturais, ou seja, seriam artificiais. Então existe essa crítica do parentesco natural, a gente prefere adotar, portanto, nesse sentido, o termo parentesco consanguíneo, tá? O nosso segundo tipo, a nossa segunda modalidade de parentesco é o nosso parentesco por afinidade. Ele é existente, na realidade, entre um cônjuge ou companheiro e os parentes desse outro cônjuge ou desse outro companheiro, da conjugalidade ou convivência, tá? Então a gente tem uma grande inovação no nosso Código Civil, a gente trabalhou recentemente a união estável, e aqui a gente tem também o reconhecimento do parentesco por afinidade dentro do nossa codificação material, decorrente da união estável na regra do 1595 do Código Civil. Então, o nosso parentesco por afinidade ele vai se limitar, na realidade, aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro, na regra do 1591, parágrafo 1º. Então, na linha reta, até o infinito, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável, por isso a gente tem que relembrar sempre que sogra é para a vida inteira, tá? Então, já trabalhamos isso em sala, já brinquei com vocês em sala, mas sogra é de fato para a vida inteira, e aqui a gente também tem as questões, por exemplo, de impedimento de casamento, impedimento de união estável, que também é aplicável aqui para nós, tá? E a nossa terceira e última modalidade de parentesco é o nosso parentesco civil, que ele é decorrente de outra origem, que não seja por consanguinidade ou afinidade, conforme estabelece o artigo 1593 do Código Civil. A gente vai trabalhar esse parentesco civil mais para frente, tá? Tradicionalmente, o nosso parentesco civil, então só para eu dar uma pincelada para vocês, sempre foi relacionado com a adoção, e a nossa adoção a gente vai ainda estudar nas próximas aulas, tá? Dentro desse tópico grande que é a nossa filiação, mas a gente tem que falar que com os progressos, né, científicos e de valorização
desses vínculos afetivos de cunho social devem ser reconhecidas entre outras formas desse parentesco civil, por exemplo, aquelas decorrentes das técnicas, né, de reprodução assistida, que é a nossa inseminação artificial heteróloga com material genético de terceiro, e a parentalidade socioafetiva, que é extremamente importante. A gente vai entrar aqui num ponto muito interessante, que é a nossa parentalidade socioafetiva, que é, sim, muito tutelada hoje, até mesmo enunciados extremamente interessantes ali, principalmente o 103 e o 246 do CJF, do STJ, das jornadas de direito civil, que trazem essa valorização da sociedade, da filiação socioafetiva, que se engloba ali como um parentesco civil, tá? Dentro do gênero parentesco civil. Vale ressaltar que a nossa parentalidade, nessa parentalidade socioafetiva, ela foi confirmada lá dentro da 4ª Jornada de Direito Civil, realizada em outubro de 2006, com a aprovação desse enunciado, de um enunciado 339 do CJF, que vai dizer que a paternidade, socioafetiva, calcada nessa vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho. Isso também ocorre na 5ª Jornada de Direito Civil de 2011, com a autoria de Heloísa Helena Barbosa, que é professora titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz que o reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude dessa socioafetividade deve ocorrer a partir ali da relação entre pais e filhos, com base na posse do estado do filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais, e esse é o enunciado 519 do CJF e STJ. Tá? Então, existe um projeto, né, novamente, a gente sempre traz esse projeto para vocês, que é o nosso Estatuto das Famílias propostas pelo IBDFAM, e esse Estatuto das Famílias proposto pelo IBDFAM, lá no seu artigo 9º, ele pretende incluir na ordem legal brasileira a previsão do parentesco que resulta da consanguinidade, da socioafetividade ou da afinidade, tá? Lembramos que esse processo ele não está tramitando, ele está lá proposto, mas ele sofre um pouco como eu diz assim, de resistência, como posso dizer, de resistência, né, de certa bancada conservadora do Congresso. Então aqui existe um ponto também em que a proposta totalmente viável, totalmente correta no que se refere ao Estatuto das Famílias do projeto proposto pelo IBDFAM, tá? Vale ressaltar também que teve um grande impacto o reconhecimento de que a nossa parentalidade socioafetiva é forma de parentesco civil, e essa decisão ela foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2016, ou seja, uma decisão bem recente, em que analisou ali uma repercussão geral sobre o tema e foi firmada a tese no sentido de que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Isso foi decidido no nosso informativo 840, dentro do nosso recurso extraordinário 898-060 de Santa Catarina, que teve sim repercussão geral e possuía a relatoria do nosso ministro Luiz Fux. Tá? Então, hoje, além da gente reconhecer essa possibilidade de vários múltiplos vínculos parentais, né, uma das grandes contribuições do que a gente trouxe aqui nessa decisão do Supremo Tribunal Federal foi consolidar, de fato, a posição de que a socioafetividade é uma forma de parentesco civil em posição igualitária do parentesco consanguíneo. Tomem cuidado, tá? Porque quando eu falo de maneira igualitária, hoje a gente tem esse posicionamento do STF, mas eu já vi questões de concurso público perguntando se a parentalidade consanguínea prevalece sobre a socioafetiva, e o gabarito trazia que sim, tá? Mas hoje a gente pode falar, sim, é totalmente passível de recursos, questões de concursos públicos que tratem dessa matéria, porque essa decisão que veio aqui com o nosso informativo 840 do STF equiparou, de fato, essas posições, né? Seja pela filiação, pelo parentesco, pelo parentesco ali, pela parentalidade, né, consanguínea, ou pelo parentesco afetivo, tá? Socioafetivo, melhor dizendo. Então, vale ressaltar aqui também um trecho do voto do nosso ministro Luiz Fux, da relatoria, como eu falei para vocês, era dele a relatoria desse recurso extraordinário, 898-060 de Santa Catarina, e ele ponderou ali uma questão muito interessante que vale a pena eu ressaltar aqui para vocês e ler esse trecho para ficar de uma maneira mais clara para todos, tá? Então, deixa eu achar aqui no nosso livro, eu estou me baseando, claro, na obra do nosso queridíssimo Flávio
Tartucci, e a gente tem um trecho muito interessante aqui do nosso Luiz Fux, tá? Deixa eu achar aqui. Então, o que ele falou lá? Então, a compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber, 1. Pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, 2. Pela descendência biológica, ou 3. Pela afetividade. Então, a evolução científica responsável pela popularização do exame de DNA conduziu ao reforço da importância do critério biológico, tanto para fins de filiação, quanto para se concretizar o direito fundamental à busca de identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser. A afetividade, enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916, para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho e, consequentemente, o vínculo parental em favor daquele que utilizasse o nome da família, o nominatio, né? Fosse tratado como filho pelo pai, o tratatio, né? E gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade, que sim a reputatio. Então, sem prejuízo também do que a gente já estudou nas nossas matérias, vale ressaltar, vale lembrar para vocês o parentesco consanguíneo. A gente tem o parentesco consanguíneo, aquele que é de linha reta ascendente. Você tem o seu pai e a sua mãe é o seu parente em linha reta ascendente de primeiro grau, seu avô e sua avó, seu parente de linha reta ascendente de segundo grau, bisavô de terceiro grau, e assim até o infinito. Descendente, linha reta descendente, filhos, netos e também bisnetos, enfim, até o infinito. Tá? Vale ressaltar também os nossos colaterais. A gente tem aqui nossa questão até o quarto grau, né? Vira e mexe, a gente tem um posicionamento no nosso Código Civil do parentesco colateral de até quarto grau para efeitos, por exemplo, de impedimento matrimonial. Ressalta-se nosso decreto 3.200, né, lá de 1950 e pouco, que trata daquela impossibilidade de suprir essa necessidade, mas a gente tem imposições ali que vedam algumas coisas, principalmente no que se refere ao casamento, para parentescos colaterais de quarto grau. Parentesco colateral de quarto grau, sempre ressaltando, por exemplo, tio, enfim, sobrinho, essa questão assim. Já colateral de terceiro grau, tá? Tio é colateral de terceiro grau. Desculpa, a gente sempre acaba confundindo, ainda mais sem papel aqui para fazer, sem quadro para fazer o esquema, mas a gente tem eu, pai, segundo grau, avô, aliás, eu e meu pai, primeiro grau, eu e meu avô, segundo grau, desço para o meu tio, porque para eu chegar no meu tio eu tenho que subir do meu pai para o meu avô, do meu avô eu desço, então meu tio é colateral de terceiro grau e meu colateral de quarto grau é o meu primo, tá? Então a gente tem essas questões aí que prevalecem no nosso Código Civil. Vale ressaltar, por exemplo, colateral em quarto grau, o nosso tio-avô, ou seja, a gente tem o eu, meu pai primeiro grau, meu pai para o meu avô e eu segundo grau, eu para o meu bisavô terceiro grau, cheguei no meu bisavô, desço para o meu tio-avô é meu colateral em quarto grau. Então eu, sobrinho neto do meu tio-avô, sou colateral de quarto grau dele, tá? Então a gente, assim, só para passar esses pontos para vocês, né? Vale ressaltar também que a gente tem nosso parentesco por afinidade, na linha reta descendente em relação ao enteado, ao filho do enteado, ao neto desse enteado, etc. E a gente tem também a questão de impedimentos matrimoniais, como visto já na nossa matéria, porque não extingue esse vínculo aí, mesmo com a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável. Então, quando a gente tem parentesco por afinidade, por exemplo, a gente tem o marido, ou o companheiro, a mulher ou a companheira, e aí a gente tem sogra, enteada, filha da enteada, neta da enteada, que é a linha reta descendente por afinidade. A gente tem ali a sogra, a mãe da sogra, a avó da sogra, também até o infinito, que é a linha reta ascendente por afinidade. Tá? Então, só passando por isso, a gente já estudou esses pontos na nossa matéria, tá? E agora a gente vai entrar no segundo ponto da aula de hoje, que é a nossa presunção, né? Presunções de paternidade e as questões um pouquinho aqui, uma crítica do nosso artigo 1601 do Código Civil e a nossa parentalidade socioafetiva e um aprofundamento, quem sabe ainda hoje, da nossa posse do Estado ali, de Estado de filhos. Já voltamos então.